Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar de marketing, mas vamos fazer uma news. Vamos comentar uma news que eu estava lendo. Toda segunda eu vou pretender dar uma lida em algumas news e transmitir aqui no meu canal. Repito, esse canal serve para eu fazer as coisas que eu já faço normalmente, só que agora gravar e enviar para vocês, beleza? Tô tomando meu cafezinho aqui, então vamos embora, vamos dar uma olhada no que tá falando essa news aí. Vamos lá. Bom, essa é uma notícia da Exame, tá? Da Exame, que é o seguinte: os 5 perfis de torcedor no Brasil e as marcas precisam saber antes da Copa. Então a Exame fez uma campanha para identificar o perfil do torcedor. Por que as marcas precisam saber antes da Copa? Aqui já tem uma coisa que eu acho interessante. Me dá a impressão que a Nike não sabia dos perfis dos torcedores por conta daquela campanha desastrosa que ela fez. Então, a Exame resolveu auxiliar. Então, o que ela fez? Estudo analisa 5.745 vídeos do TikTok e mostra diferenças regionais de comportamento, linguagem e consumo que desafiam as campanhas nacionais no marketing esportivo. Aqui tem uma coisa interessante. Vamos lá. Quando a gente fala de TikTok, a gente está falando de um público muito específico, que está aumentando, é verdade, mas assim, o grosso do torcedor brasileiro não está no TikTok, sei lá, estaria que 20, 15% do torcedor que é apaixonado por Copa do Mundo e futebol não estariam no TikTok. Talvez sim, tá, vamos aumentar um pouco, 40, 50%, mas eu acho que a maioria não está no TikTok. Só isso já dá uma enviesada nessa pesquisa. Mas vamos continuar aí para a gente entender. É claro que o marketing trabalha para esse pessoal também, então é importante saber. Mas vamos ver o que ele está indicando a gente, tá? A matéria da Juliana Pio. Eu até dei uma olhada aqui para ver quem era a Juliana Pio, para ver qual a relação dela com o futebol, para ver se ela tinha alguma coisa aqui, mostrava algo. Não significa nada, tá? Às vezes não tem nada aqui, mas ela é inteirada do assunto. Mas isso é importante, você saber se a pessoa realmente curte o futebol ou não. Por quê? Porque isso dá uma visão totalmente diferente. E veja bem, não tem nada a ver com ser mulher ou ser homem, tem a ver com curtir ou não o futebol. Então, aqui eu não achei, mas tudo bem, vamos prosseguir. Então aqui fala, o torcedor brasileiro não se comporta de forma homogênea, certo? É muito diferente, tá? Então, é o estudo que chama Brasil, o país torcedor. Então vamos lá, vamos adiante, vamos ver aonde ele vai chegar, tá? Aí tá falando dos vídeos e tal. E aqui, ele diferencia, ao todo foram identificados 6 arquétipos de criador-torcedor, com distribuição desigual pelo território. O memeiro, ou seja, esse aqui não sei se as marcas precisam entender, talvez para fazer um meme para impulsionar o institucional, né? O analista, que assim é quem geralmente gosta do futebol. O fanático raiz, vamos ver o que eles vão falar, né? O fanático raiz, o narrador performático, o torcedor ator e o influencer lifestyle. Vamos ver. E aqui ele coloca algumas coisas, emoção direta, espaço de reivindicação, 5 tipos de torcedor no Brasil: espaço de reivindicação, emoção direta, sem filtro, visibilidade e tal, arena intelectual e emocional, análise tática, convive com o êxtase. Eu faço parte disso aqui. Futebol como cultura pop, aqui já entra algo que sinceramente eu não sei, né? Esse futebol como cultura pop eu não sei. Tá falando que é no Sudeste, ó. Cara, não sei se fica dessa maneira. Centro-Oeste, torcedor plural, ou seja, ei, vamos torcer hoje. Rivalidade como gasolina, torcedorismo como prática séria. Tá, mas aqui, vamos lá, tem uma coisa importante aqui. Ele pegou o estilo dos torcedores, porque, por exemplo, o Sul tem uma briga mais acirrada por ter 2 times. O Nordeste, o Sudeste, ele tem uma cultura de times, tem mais times, né? Então, da Série A, por exemplo, do brasileiro, então ele se confronta mais e tem muito meme, tem essa parte da cultura pop. O que eu vejo é que neste caso aqui ele está pegando perfis de torcedores de clube
e trazendo para a Copa do Mundo. Eu não sei se é isso a ideia, entendeu? Porque Copa do Mundo é algo completamente diferente. É algo, por exemplo, eu sempre digo o seguinte, eu torço pro Fluminense. Eu sempre digo que quando eu vejo o jogo do Fluminense, eu sou torcedor. Quando eu vejo os outros jogos, eu sou analítico. Então, assim, porque eu gosto de futebol. Eu vejo que a maioria dos torcedores não gostam de futebol, eles gostam de torcer. Então, isso determina muita coisa. Na Copa do Mundo, a pessoa é torcedor. Então, por exemplo, essa parte de análise tática, isso aqui é tudo papo furado, pelo menos para a Copa do Mundo. Assim vale também com essa identidade tribal que ele está citando aqui. Mas vamos continuar. Nordeste concentra o maior nível de análise técnica entre os conteúdos avaliados. Pode ser, tá? Não sei. Ah, mas aí termos como pressão alta, diagonal, posse de bola, cara, assim, é complicado, né? Porque pode ser um termo do momento, quando você fala em terços de campo, extremo, pode ser um termo do momento. Vou te dar um exemplo. Quando o Tite estava na seleção, ele usava muito extremos, pontas externais, algo do tipo, terços, não sei o quê. Cara, provavelmente você ia pegar uma palavras como essas muito forte no Sudeste, que era onde o Tite estava atuando, no Corinthians, enfim. Então, não sei se essa análise vale muito para a parte da Copa do Mundo, tá? Aí tá falando, eu não vou entrar muito aqui, mas tá falando da rivalidade, norte, futebol como identidade e pertencimento. Aqui talvez esteja para mim o povo que realmente mais torce na Copa, porque eles não têm um time próprio, né? Ou eles torcem para times de outros extremos, então fica mais fácil de você se engajar ao Brasil, né? O Sudeste, ironia como linguagem, porque tem muito deboche, né? Tem muita zoação, ó. 71 dos conteúdos analisados apresentam irônico, porque você sacaneia. Centro-Oeste, comportamento é próximo da média nacional, implicação. Aqui que é importante pra gente. Cada vídeo foi dissecado em múltiplas camadas, tá? Áudio, tá. Não assistimos vídeos, nós os destrinchamos. Eles não só assistiram, eles destrincharam, tá? O que emergiu foi um mapa preciso regional. Ele tá falando que é um mapa preciso. Marcas que tratarem o Brasil como se fosse um país de um único torcedor vão desperdiçar a verba e a oportunidade ao mesmo tempo. Tá, finalizou aqui. Isso é verdade, mas aqui tem uma questão, gente, que a gente precisa entender. O nosso marketing, assim, ele tá virando algo muito vazio. Entendam o seguinte. É claro que os torcedores se comportam diferentes, mas um torcedor de clube se comporta igual a um torcedor de seleção? Obviamente não. A questão de seleção ela é muito mais rasa, a questão de torcida para clube ela é muito mais profunda. A impressão que eu tive é que essa matéria pegou estudos sobre torcedores no geral e fez um link com Copa do Mundo. Porque se você perceber aqui, a notícia é, quer ver, 5 perfis de torcedores no Brasil e o que as empresas precisam, as marcas precisam saber antes da Copa. Cara, essa analogia com a Copa do Mundo fugiu demais da ideia principal, que é entender o perfil do torcedor. O perfil do torcedor, ok, dá pra gente trabalhar, as marcas conseguem trabalhar legal, de forma regional, com os torcedores do clube. Então eu consigo engajar ali de uma maneira, aqui de outra, ok. Mas quando você fala antes da Copa, se referindo à maneira de você trabalhar na Copa do Mundo, eu discordo dessa ideia. Eu acredito que o Brasil se une, entre aspas, não se une tanto mais, mas a linguagem do Brasil com a seleção é uma só: torcer para ganhar e ponto final. Você não está preocupado em jogar bem, você não está preocupado em puxar aqui, extrair ali, e mesmo quem esteja preocupado nisso, em fazer um posicionamento, linha baixa, linha alta, pressão no meio campo, pressão na bola, 5 segundos, quando você entra nessa problemática, é um grupo muito pequeno e é um grupo que gosta do esporte a ponto de nada mudar o perfil dele, nada mudar a característica dele em relação ao esporte. A propaganda não vai fazer
tanta diferença nele, vai chegar nele de uma maneira que não vale a pena para as empresas fazer com que essa propaganda chegue nele. Por quê? Porque ele é muito analítico, ele é outra coisa. Mas é uma parte pequena. A maior parte é a torcida. Então eu ainda acredito que, como torcida de futebol é massa, a torcida de seleção é massificar, é você deixar a cultura do Brasil e essa questão do ganhar das 5 Copas, que nós somos os únicos que temos, país do futebol, isso ainda no imaginário popular faz a diferença. A maioria sabe que nós talvez não sejamos mais o país do futebol, mas isso pouco importa. Então, entendam. Torcida de seleção é uma coisa, torcida de clube é outra. Por isso que eu não concordo tanto com essa matéria. Eu acho que dissecou legal, mas o resultado não foi bacana. Beleza? Essa é a minha opinião sobre essa matéria. Toda segunda eu vou ver se eu trago para vocês aqui notícias e vou opinar. Eu vou trazer um pouco mais, né? Não só uma, mas eu vou tentar trazer 2, 3. Mas dessa vez a gente está começando. E é legal essa notícia, ela vai estar no link da descrição. Deixa o like aí pra gente, ajuda a gente. Valeu? Um grande abraço e fui.